Bom dia, Graziela. Oi, Fátima, bom dia. Bom dia. Só tá passando nas salas para ver se está tudo ok. Ah, A gente tô por está abrindo. aqui já. Daqui a pouco, um dos meninos, uma das pessoas do semestre vai entrar e vai te dar o anfitrião, tá? Ah, tá, tranquilo. Eu até Então, estava preocupada com isso, mas eu vi que ele já está gravando sozinho, né? já estava gravando sozinho, mas ele vai entrar e vai te repassar o anfitrião, tá bom? Então tá bom. Falou. Bom Beijo, bom trabalho dia, aí. Fátima. Obrigada. Tchau.
Bom dia, professora Graziela, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, aqui é o Caio. Eu vou passar a anfitrião da sala para você, tá bom? Joia, a Fátima já tinha avisado que você ia passar. Obrigado. Obrigada a você. Só um minutinho já te aviso. Ah, não acredito. Bom Prontinho, dia, professora. Karina. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Acho que deu certo, Caio. Veio a mensagem aqui. Certo, né? Qualquer Deu. dificuldade, se tiver alguma questão ao longo das apresentações, avisa a gente no grupo que a gente volta aqui, tá bom? Joia, brigadão. Bom trabalho para todos. Obrigado. Obrigada para ti também. Bom dia. Bom dia, Alba. Tudo bem? Bem, joia. Eu entrei um pouquinho antes, porque eu queria ver com vocês uma possibilidade, eu até mandei e-mail, de começar a apresentação, porque eu estou aqui em Florianópolis, mas estou indo para o Rio, para um congresso. E aí meu voo, eu tenho que estar fazendo o check-in 10h25. Então, ou melhor, o horário que eu tenho que estar começando lá. Então, se eu puder apresentar primeiro, seria excelente, depois eu vou acompanhando pelo... Pelo celular, né? Isso, Eu vou deixar anotadinho aqui, Alba. Vamos esperar um pouquinho mais as pessoas chegarem. Daí nós combinamos juntos, né, a Aham, sequência. aham. Eu acredito que não teremos problemas, mas vou deixar anotadinho aqui. Eu vou só testar a câmera agora para ver se está tudo funcionando direitinho, tá? Aí depois você está me vendo? Tô vendo, Tá? tô te ouvindo. Bom dia, Cristiano. Então, show. Bem. A Obrigada. Lorena Vou fechar entrou tudo. também. Bom dia. Joia. Bom dia. Oi, Cláudia. Estamos te vendo Oi, Ana. agora. É que deu um probleminha aqui, o som não funcionou. Aí tive que reiniciar, desculpa. Mas Bom dia. isso aí é tranquilo. Deu tudo certo. É. Estamos te vendo e te ouvindo. A tecnologia é ótima quando ela funciona, né? É bem isso.
Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu só desativar essa notificação aqui, porque esse WhatsApp não vai parar tão cedo hoje. Nós estamos no grupo do STEM, então tudo que de confusão que está dando nos grupos aparece lá. Bom, pessoal, então eu sou Graziela, eu sou aqui do Unidep, não sei se vocês conhecem, do sul do Brasil, Pato Branco, e fiquei então com essa missão de mediar essa sala, e estou muito feliz pela tarefa, porque a gente mais aprende, né, com os colegas, acho que esse é o nosso intuito aqui, essa troca. Eu vou fazer uma conferência rapidinha com relação aos presentes, e aí nós temos uma solicitação aqui. Então, nós teríamos aqui a Lorena, que está na sala, né? O primeiro trabalho, Lorena. Depois o trabalho do Cristiano, que também está por aqui. Depois o trabalho do Paulo. Me parecia que ele tinha entrado antes, acho que saiu. Aí nós temos o trabalho da Alba e da Cleusa e do Rogers. Depois o trabalho da Karina. Isso, e do Igor, e a Karina está por aqui também. E o último da nossa sala é do Marcelo, Cristiana, Felipe, Priscila e Márcia. A Alba fez a solicitação para fazer a apresentação primeiro, porque ela tem um voo. Todo mundo concorda? Sim, podemos fazer essa alteração. Sem problema. Eu acho que o meu não está inscrito, Cláudia, do ChatGPT. Ah, tá aqui sim, eu acho que Eu acho que foi falha minha, pulei. É o terceiro ou quarto, não é? É o quarto, tá aqui. Pode colocar em qualquer horário, não tem importância. Então, tá bom. Então, se todos concordarem, a gente puxa a Alba primeiro, a Alba apresenta, a gente libera a Alba e aí ficamos nós no restante da sequência. Pode ser? Sem problema. Joia. Eu vou ficar com o cronômetro, né? O nosso combinado é que o nosso trabalho ele fique em torno de 8 minutos e depois a gente abre ali uns 2, 3 minutinhos para comentários, considerações. Eu vou, durante o nosso período, colocando a listinha de presença, tá? Depois também coloco a menção da nossa sala, porque é a mesma lista para várias salas, então está dando uma confusãozinha. Mas que a gente possa ter esse momento produtivo, de troca, né? Que a gente abra o coração aí com as nossas práticas e também com essa possibilidade de aprendermos uns com os outros. Qualquer coisa vocês me acionem, tá bom? Então, Alba, vou passar para você, já que tem horário de voo aí. Ai, tudo bom, gente, muito obrigada, desculpa, mas não tinha como prever o dia que ia começar a apresentação. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação só para que vocês possam acompanhando um pouquinho do que eu estou falando e o que eu estava pensando quando estava fazendo a proposta. Acho que vocês já veem. Vocês estão vendo? Estamos sim, ela só não está em modo apresentação. É porque aí eu não vejo vocês, né? Eu ainda não tenho essa habilidade aqui no Zoom, eu não sei colocar. Acho que agora tá, não tá? Isso, foi. Agora tá. Isso. Tá, então... Qualquer coisa, Alba, no cantinho lá em cima tem um escritinho escrito visualizar. Ali você altera o formato para você ver a gente pequenininho e o teu slide. Tá. Agora eu consegui colocar vocês ali. Então, tá. Então, esse trabalho, eu posso começar, né? Porque aí já entra os 8 minutos. Esse trabalho a gente vem desenvolvendo na pedagogia, eu e a Cleusa, e aí, no final, a gente sempre faz um questionário com a reação dos alunos, para saber a reação dos alunos. Como a gente está trabalhando com a educação à distância, é muito difícil a gente ter esse contato que a gente tem na sala de aula para entender se o aluno entendeu o objetivo da metodologia e por aí vai, tá? Então, eu queria só destacar que dentro da formação de professores, isso é algo, assim, muito relevante para a gente. A gente tem, desse ano, uma lei que promulga uma política nacional de educação digital, e ela vai em todas as esferas, e ela atinge o professor, o aluno, o coordenador. A gente precisa formar pessoas para o uso de tecnologia. E parece bem simples, e, na verdade, não tem acontecido assim.
Então, eu trouxe algumas referências aqui para vocês que a gente tem usado, porque quando a gente está pensando em pedagogia, a gente não pode só pensar em uso das interfaces digitais, mas o impacto dessas interfaces na forma como a gente aprende, na forma que a gente interage. Então, a gente tem estabelecido algumas leituras nesse sentido. Mas é importante a gente destacar que essas competências, elas são muito importantes, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, saber utilizar tecnologia digital, produzir aula para interfaces digitais, relacionar essas tecnologias aos seus objetivos de aprendizagem, são competências que o professor precisa ter. E o professor em formação, mais ainda do que outras pessoas. Porque é ele que vai conduzir isso no futuro, né? E para que ele seja capaz de depois, dos seus alunos, utilizar tecnologia para além do sua produção inicial, né? Ele consiga ser capaz de olhar uma tecnologia e ressignificar essa tecnologia. Então, na pedagogia, a gente tem estabelecido práticas que a gente consiga fomentar isso, e é bem, bem interessante. Então, o que a gente fez? Na disciplina de metodologia do ensino de língua portuguesa, são em torno de 150 alunos, eram em torno de 150 alunos, então eles tinham que elaborar um planejamento, mas elaborar um planejamento considerando os gêneros multimodais, né, para que desenvolva essa literacia. Então, é muito comum na pedagogia a gente trabalhar com a poema, fábula, quadrinho, mas que eles utilizassem essas produções em meios digitais, utilizando aplicativos, né? Então, essa foi o estímulo para que eles construíssem seus planejamentos considerando esses gêneros que utilizam imagem, som, enfim. E aí, elaborando o planejamento, eles iam compartilhar esse planejamento no mural digital. Para quê? Para que todos vissem o que o outro estava pensando, para que eles pudessem cooperar, que eles pudessem continuar desenvolvendo uma prática de aprender junto, né? E também acessar o mural. Por que o mural? Que dentro... com a pandemia, a gente percebeu que precisa de interfaces que possam ter espaços assíncronos e síncronos. Uma instituição tem o Moodle, tem uma série de interfaces que ela pode utilizar, mas o professor não. Então, o mural digital ele pode ser esse repositório de conteúdo, ele pode ser uma interface que o professor, mais tarde, tenha como a sua sala de aula virtual, né? Então, depois que nós fizemos atividades, a gente fez um questionário para identificar essa aceitação do mural, para ver se os alunos, né, os professores de informação, percebiam essa interface como algo adequado para que ele use depois na sua prática. E aí é interessante a gente perceber, porque o mural é algo relativamente simples e eles estão acostumados com as interfaces lá do ambiente de aula. E aí, quando perguntados da facilidade de utilizar, 68,9% falou que era fácil ou muito fácil, né? Mas 20%, né, relacionaram que era relativamente difícil utilizar, né? Nós temos depois outras perguntas que estão sendo conduzidas para um outro artigo, mas eles sinalizam que é difícil e eles não reconhecem essa informação ou essa interface como algo possível de eles continuarem utilizando nas suas práticas posteriormente. Isso chamou bastante a atenção da gente, né? Então, o Tardif ele vai falar que a gente precisa experienciar, enquanto docente, práticas inovadoras. Sim, a gente precisa experienciar, mas a gente precisa direcionar a atenção dos nossos alunos para que aquilo seja utilizado posteriormente em sua prática. Só utilizar não faz da gente ter competências, habilidades, enfim, para saber fazer, que seria algo interessante de ter. Então, essa foi a nossa prática que eu queria compartilhar com vocês. Depois eu só trago as referências que eu trouxe para cá, e o meu muito obrigado, o meu e-mail também, para que a gente possa trocar, para que a gente possa, no futuro, discutir outras práticas, considerando a formação de professores também, que é a minha área de atuação, que eu fico muito feliz de poder participar. Então, quem quiser, é só entrar em contato, tá bom? É isso, eu acho que foi 8 minutos.
Não, chegou a 6, ainda Eu sobrou. vou acelerando. Obrigada, Alba, pela De nada. apresentação. Pessoal, tem alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição para o trabalho da Alba? Gostaria de parabenizar, gostei muito, Alba, parabéns, muito bom. E também achei interessante a sua observação sobre o uso que se faz da tecnologia, né? Será que aquilo faz sentido ou não? Eu tenho uma preocupação com a substituição da ferramenta por ela mesma. Então, às vezes, o objetivo não é esse. A gente não está formando pessoas, a gente não quer formar pessoas que saibam usar a ferramenta por usar. Não, é uma coisa anterior, né? Aspectos mais subjetivos. Gostei muito, porque isso tem a ver com o que eu vou falar também do chat. Eu vi você Prazer. falando. Posso comentar? Pode. Você tem crédito de tempo? Eu adorei a sala, eu queria muito ficar direto, mas enfim, vamos dar um jeito. Eu gostei muito da tua experiência com o chat, né, de ver ali que você já está usando, porque tem sido uma discussão muito grande no meio acadêmico, que o que isso vai sair daí? Como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai formar um aluno que pode utilizar uma ferramenta e ter o seu trabalho todo copiado enfim, e usar para diversas finalidades longe das questões éticas que a gente quer tratar. Mas eu penso e tenho conduzido pesquisa nesse sentido. Eu preciso preparar, formar para aprender a utilizar em seu benefício. Então, a tecnologia ela está lá, e ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas eu, como professora, eu como docente, eu não posso dizer para o aluno não usar. Pelo contrário, eu posso estimular o seu uso para que ele complemente aquilo que ele está fazendo de aprendizagem. E aí o discurso tá, mas ele dá a informação errada. Ok, vamos ensinar o aluno a pensar e buscar as referenciações corretas. Então, gostei muito de você comentar a questão de usar a tecnologia pelo fim, porque a minha pesquisa ela é toda voltada em tecnologia aplicada à educação, e é isso que a gente entende. Não há quando inventaram o lápis como tecnologia, muito provavelmente as pessoas tiveram uma reação muito refratária ao uso do lápis. E olha o benefício que isso trouxe para a gente trazer um tanto de colaboração, né? Então, obrigada e eu fico muito feliz, adorei essa sala aqui. Alba, eu anotei aqui um ponto que você trouxe, que é algo que para mim assim tem causado uma inquietação. Nós falamos muito do processo do feedback do professor para o aluno. E vocês conseguiram, né? Olha, você conseguiu ali incluir nas suas ações esse feedback do aluno para o uso da ferramenta. Então, e também para o quanto aquilo contribui para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado. Então, eu acredito que isso é algo que nas nossas práticas, e eu digo isso por nós aqui também, a gente ainda não consegue chegar nesse ponto em que a gente promova a aprendizagem associada a um processo de metacognição, né? Como que eu aprendo e de que forma essa ferramenta me ajudou a me desenvolver. E você trouxe um pouco disso e eu queria dar esse destaque, porque eu acho que isso é um plus, tanto no nosso processo pedagógico, quanto no processo de crescimento e desenvolvimento do nosso aluno depois que ele não estiver mais conosco, né? Ao longo da sua trajetória. Então, parabéns, Alba, obrigada, boa viagem, né? Se puder interagindo aí, vamos conseguindo, nem que seja no chat. Muito bem. Então, voltamos aqui ao início da nossa lista. Lorena, pode ser? Posso? Então, vamos lá, obrigada. Já posso compartilhar, né? Pode sim. Tudo certo? Visualizam minha tela? Sim, aqui está aparecendo direitinho. Posso iniciar? Ok, então. Bom dia a todos. Meu nome é Lorena. Eu sou tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas, sou licenciada em informática, pós-graduada em gestão e tecnologia da informação e pós-graduada em didática e metodologias ativas de aprendizagem. Atualmente, eu sou professora e tutora dos cursos à distância do Centro Universitário PAESA, de Vitória, Espírito Santo.
E o trabalho, que eu vou falar um pouco sobre uma boa prática que eu apliquei no ensino à distância, nas minhas aulas, é o uso do Discord, da ferramenta Discord, e explorando ele como metodologia ativa na educação à distância. Eu sou apaixonada por educação à distância, eu atuo como professora nos cursos à distância na FAESA desde agosto de 2020, e logo no período ali da pandemia, já iniciei, né, como professora EAD, e eu sempre gostei de desafios. Então, e na educação à distância, você manter o aluno ali focado, você acompanhar, você não está acompanhando ele todos os dias ali presencialmente. Então, eu sempre gostei muito de utilizar e buscar utilizar ferramentas tecnológicas para interagir, porque é à distância o ensino, mas é possível sim você fazer o ensino com qualidade, o processo de ensino e aprendizagem ser com qualidade, mesmo com o aluno à distância. Então, às vezes, a gente consegue, é possível, com o uso das ferramentas, a gente sentir que o aluno está ali presente e ele sentir que o professor também está presente. Então, essa ferramenta de Discord, eu utilizei ela nas minhas aulas, eu fiz uma experiência, atuando ele como uma metodologia ativa mesmo, né, para o aluno. Então, o Discord, ele é uma plataforma de bate-papo e voz que pode ser utilizada para promover a interação e a colaboração entre os alunos em ambientes virtuais. Ainda são poucos os estudos que eu pesquisei, né, quando eu apliquei essa ferramenta, que exploram o uso do Discord como uma ferramenta, no caso, pedagógica ativa na educação. Não encontrei muitos artigos, muitos materiais sobre isso, mas eu resolvi aplicar em um final de semana com os alunos, onde eu exibi um filme para eles. Então, eu criei um cinema virtual ali com eles, utilizando o Discord. Eu conheci essa ferramenta ano passado, eu atuei como professora na educação básica no ensino médio, e eu vi que os alunos utilizavam muito para grupos de estudo a ferramenta. E também, na educação à distância, percebi que alguns alunos também estavam utilizando para entrar em contato, criando os grupos ali da turma. Eu falei, então, por que não tentar entrar aí também nesse mundo deles, tentar utilizar essa ferramenta? Então, esse estudo de caso eu realizei então, com eles esse ano, foi início do ano, logo que iniciou o módulo, em uma sessão de cinema virtual, onde eu assisti junto com eles também o filme O Jogador Número 1, filme relacionado com tecnologia. E, então, essa atividade teve como objetivo principal promover a aprendizagem colaborativa, criar esse ambiente de interação diferente, né, e engajamento também dos alunos, onde eles puderam participar, colaborar ali com as atividades e também desenvolver essas habilidades aí agora com a capacidade crítica, comunicação e colaboração. Eles têm acesso à plataforma, têm um ambiente onde eles interagem na própria plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem da instituição, mas a ideia foi aplicar essa tecnologia educacional justamente para engajar o aluno e criar um momento de interação diferente. Então, a metodologia que eu utilizei para trabalhar essa interação, eu divulguei no ambiente virtual de aprendizagem, mas também eu tenho um grupo de tutoria com eles, em que eu me comunico com eles, mas às vezes nem todos participam do grupo, mas a maioria está no grupo. Então, eu usei o ambiente virtual de aprendizagem para divulgar essa boa prática, para divulgar esse momento, com uma enquete, onde eu convidei eles para participar de uma sessão de cinema virtual, sugerindo a opção de 5 filmes que estavam relacionados à área de tecnologia, sobre metaverso, inteligência artificial, um filme sobre redes sociais, e usando a própria enquete aqui, o formulário também do Google que eu disponibilizei na plataforma, usando a própria enquete aqui do WhatsApp, eles votaram no mesmo dia qual era o filme que eles gostariam de assistir e o dia. Então, aí a maioria votou para assistir no sábado e depois eles escolheram aí o filme, né, entre os filmes que eu tinha colocado para eles escolherem. O filme mais votado foi O Jogador Número 1, que é um filme de ficção científica que foi lançado em 2018, tem até um livro também, e o enredo se passa no ano de 2045, em um mundo, no caso, que está em ruínas e a população se refugia em um mundo virtual, chamado Oasis, que é criado um jogo ali virtual, onde as pessoas usam aqueles óculos, onde elas conseguem estar no jogo. Estou dentro do meu quarto, mas estou lá dentro atuando e com as minhas ações no meu próprio corpo eu consigo jogar com outras pessoas. Então, é algo relacionado ali ao metaverso. Esse foi o filme que eles escolheram e nós assistimos. No dia,
no sábado, no caso, à noite, foi feito esse cinema virtual, e tive em torno de 17 a 20 alunos que participaram ali desse momento, e durante colocando no próprio aplicativo ali no Discord, eles entraram no grupo, eu criei um grupo dentro do Discord com tutoria AD, canal no caso, né? E eles entram, acessam, fazem parte desse grupo, e aí quando eu acesso, eu passo a chamada de voz e de vídeo, compartilho minha tela e fica a imagem, o som perfeito, eles conseguem ouvir, tem a parte do chat também dentro do próprio programa. Então, durante o vídeo, durante o filme, a exibição do filme, os alunos foram interagindo uns com os outros. Eu fui colocando umas perguntas referentes à tecnologia, para eles indicarem a opinião deles, né? Sobre o filme, o que tem a ver relacionado ali com o curso deles, com a tecnologia. Então, foi muito interessante a experiência. E eles também gostaram muito, porque eles interagiram, foi uma atividade diferente. Depois eu lancei até um fórum também. Para quem não participou, também deixei o link disponível para assistir, para quem não pôde estar participando naquele horário. E eu percebi, sim, que é possível utilizar ele como metodologia ativa, porque promove esse engajamento do aluno, o aluno entra, ele pode debater com os colegas, pode realizar essa atividade sobre cinema virtual, tem as discussões em canais de texto e voz, e os alunos ficaram satisfeitos com essa metodologia. Então, destaca a importância da aprendizagem colaborativa também, do uso das ferramentas tecnológicas na educação à distância, o aluno ali como protagonista do processo. Então, uma tecnologia educacional, a gente pode utilizar ela, a forma dela, como um recurso ali, para o aluno ser o protagonista, para o aluno interagir, para engajar o aluno. Então, eu gostei muito da experiência, por isso que eu resolvi compartilhar essa boa prática. É uma ferramenta gratuita, a gente consegue baixar, instalar no computador, bem simples, e tem até outros recursos, muitos usam até para jogos, né? E eu usei mais essa parte ali para exibir um filme com eles. Trouxe algumas referências, e é isso. Muito bem, Lorena. Nossa, muito legal. Vou abrir aqui, então, para os comentários. Tu sabe, Lorena, que eu tenho uma filha grande, né? E eu me atualizo muito, né? Minha filha vai fazer 20 anos. Mas eu me atualizo muito nas ferramentas tecnológicas por ela, né? Pelas coisas que eles estão usando. E o Discord foi um que eu conheci assim. Na pandemia, né? Imagina, eles estavam no ensino médio, no auge do momento que eles estariam curtindo, né? O terceirão, se preparando para vestibular. E aí, na pandemia, né? Nós sabemos o quanto isso alterou a rotina de todos nós. E para eles, né? Adolescentes que estavam em preparação aí para a faculdade e não podiam se encontrar. E era assim que eles se encontravam. No sábado à noite, eles fizeram uma escala de filmes e eles assistiam pelo Discord, então minha filha e o grupo de amigos. E foi assim, foi uma estratégia que naquele momento eles encontraram para interagir entre os amigos. E você trouxe aqui uma possibilidade de adaptar isso a um processo pedagógico educativo, né? Como uma ferramenta que é de linguagem deles. Eu, né, por exemplo, não conheci por ela. É de linguagem deles, eles já estavam todos conectados nisso, né? E você conseguiu, além de usar uma ferramenta que está disponível, gratuita, algo que está próximo à linguagem né, dos nossos alunos. Então, assim, destaco como uma experiência muito positiva, com certeza possível de ser replicada, né, em várias situações educacionais. Parabéns. Sim, com certeza. A gente, como professor, a gente está sempre atualizado nas ferramentas tecnológicas, mas é como você também disse, né? Você entrar, às vezes, no mundo deles, principalmente adolescente também, você usar aquilo a favor, né, da prática pedagógica. Isso engaja o aluno, interage, eles se sentem mais motivados a realizar alguma atividade, olha que se sentem no mundo deles, né? Então, é importante. Na educação à distância, eu busco muito isso também, principalmente para você estar próximo do aluno. Não estou presencial, mas
utilizar até mesmo para conhecer o aluno, para saber das suas dúvidas, o que eu posso implementar, o que eu posso fazer, para cada vez mais eles estarem ali presentes também. E você também trouxe algo que até a Alba tinha falado antes, né? As nossas plataformas, ambientes virtuais, elas têm, né, o momento síncrono e o assíncrono. E aqui você trouxe uma alternativa do momento síncrono, que não é a aula expositiva, né, lida, que a gente sabe que às vezes acontece isso, né? Só muda o ambiente do físico para online, mas os slides são os mesmos, a condução do professor é o mesmo. Então, você trouxe uma alternativa para o momento síncrono, muito dinâmico, né? E relacionado aí à realidade deles. Então, obrigada, Lorena, parabéns. Eu te agradeço, obrigada. Vamos lá, então. Nosso próximo da lista também está aqui, que é o Cristiano. Tentar descompartilhar. Bom dia a todas. Parabenizar a Lorena e a Alba pela apresentação, aproveitando que o microfone está aberto. Nossa, a gente fica motivado e fica com o cérebro a milhão agora, né, com novas ideias. Sim. Compartilhando a minha tela. Só verificar aqui. Aqui tá tranquilo, a gente tá conseguindo ver Apareceu para vocês bem. aí? Uhum. Tá. Deixa eu só ajustar, porque sumiu aqui para mim rapidinho. Deixa eu voltar para minha tela aqui. Perfeito, pessoal. Quando puder, estou à disposição. Hora que você... Tá contigo, a hora que você quiser. Perfeito. Pessoal, bom dia a todos e a todas mais uma vez. Eu sou Cristiano, sou professor na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Eu não sou da área da educação, eu sou da área da anatomia humana, né, um profissional da área da saúde. E o trabalho que eu trouxe para compartilhar aqui com a gente nesse momento, né, foi o emprego de materiais instrucionais, interativos e midiáticos para estimular o engajamento e o desenvolvimento de competências, né? O objetivo desse nosso projeto, né, foi apresentar um material instrucional, né, que ele seja interativo e midiático para promover esse engajamento, né, e a motivação do discente para que ele possa exercer e executar as atividades propostas, melhorando aí, então, para a gente o desenvolvimento, né, acadêmico dele, bem como reduzir a evasão estudantil, que é o que a gente observa principalmente nessa fase em que o meu componente curricular está alocado, que é o segundo e primeiro semestre. Né? Então, a gente verifica que muitos estudantes têm uma dificuldade com esse componente curricular, por ser algo que eles nunca tiveram contato, né, no ensino médio, que é a anatomia humana de modo mais aplicado. Então, a gente verificava que o processo de, né, reprova, né, acabava concomitantemente, né, levando a uma evasão estudantil. Tá? Então, o nosso objetivo era verificar como que eu poderia melhorar esse engajamento e também reduzir essa evasão, né? Assim, né, comecei a pesquisar sobre o engajamento, que é algo muito citado hoje mesmo, né, nas duas conversas que tivemos inicialmente, foi citado o engajamento, e a gente verificava, né, que durante os estudos, esse engajamento ele tem para a gente, né, características como definições para ele ser um engajamento como comportamental, ele ser um engajamento cognitivo e emocional. E pesquisando essas questões, né, deu-se então uma ideia de nós criarmos, né, uma estratégia, né, de aprendizagem no componente curricular de anatomia humana dos cursos da Universidade de São Francisco, ao qual estou responsável, né? E aí, surgindo essa ideia, então, eu falei assim, como que eu posso falar uma linguagem desses estudantes, né, atraindo ele para o componente curricular, que é um componente curricular taxado pelos veteranos como um componente curricular mais dificultoso neste período, né, do curso deles. Então, né, eu pensei, poxa, todo mundo fala de série, né, filmes, e eu falei, por que não ofertar para eles um material, né, de apoio, né, em forma destas séries ou baseando-se nessas séries? Então, pensando nessa questão, eu peguei o streaming Netflix, né, como base, e criei o Anatflix, né, que seria o nosso canal de série de anatomia humana. Porém, as nossas séries seriam, né, baseadas no nosso material de apoio,
né, seguindo aí uma trajetória das séries ou de filmes ao qual, né, está mais popular entre esses nossos estudantes. Então, né, esses materiais foram criados baseados, por exemplo, na série La Casa de Papel, né, que é uma série bastante popular entre os nossos estudantes, a nossa faixa etária que compõe, né, a nossa questão da universidade. E aí nós criamos o estudo dos músculos, que é um material relacionado, né, a parte da anatomia humana, baseado, né, os nossos layouts, né, as nossas interações na série ao qual esses estudantes acompanhavam. Inclusive, né, os materiais, eles vinham para a gente em formato da série, né? Então ele tinha episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, e assim, seguindo uma etapa, uma construção, né, de conhecimento, para que ele consiga ter uma sequência, né, e acabar, né, sempre deixando um gostinho de quero mais em cada episódio, porque ele se interagia com o material, né? Por exemplo, em cada episódio, ou tinha um teste, ou tinha um link que linkava ele ao livro no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, eles começaram a passar a utilizar mais a nossa biblioteca virtual, que muitos até desconheciam, que era uma grande biblioteca que nós tínhamos, né? Leva ele para algum tipo de desafio, né, também uma palavra cruzada, um game que a gente criou pensando especificamente no componente curricular. Então, né, baseando-se nas séries, nós criamos os materiais com um layout um pouco diferenciado, como está apresentado aqui na tela para vocês, né, trazendo informações pontuais, e ele interage com esse material. Né, pensando assim, né, para não deixar só teórico, no meio colocávamos alguns desafios para eles. Por exemplo, né, nós colocamos, como a série La Casa de Papel era uma série de um roubo a banco, né, e tem a ver com a série de senhas, por exemplo, né, colocamos uma definição de miônio, né, que é uma definição importante que a gente utiliza no componente curricular, e ele teria que pesquisar, né, para abrir a senha, que era o cofre. Então, ele batia o QR Code, né, na tela do computador e acabava utilizando a senha para poder abrir a nova fase do desafio proposto para ele. Então, né, além do La Casa de Papel, né, o Piratas do Caribe também foi uma temática utilizada pensando no sistema esquelético, né? Utilizamos, né, um layout diferenciado, baseando-se no filme com a mesma função, né, onde ele tem desafios a serem cumpridos para passar por todos os, né, os componentes, né, temáticos desse tema que compõe a anatomia humana. Né, utilizamos aí também essa tela que está apresentando para vocês, é como se abre para ele fazer a leitura, né, de um material extra sala de aula, tendo em vista que é um componente curricular presencial, então tem essa parte, né, assíncrona, ao qual ele tem a oportunidade de ter um material, né, que vai motivá-lo também ao seu processo de aprendizagem contínua extra sala de aula, e dentro desse material tem o desafio, né, que se ele clica, por exemplo, se essa afirmação é uma afirmação verdadeira, se ele clica em verdadeira, aparece, você acertou, dá um feedback, e se ele errou, ele é direcionado a um texto de apoio, onde depois ele é oportunizado novamente a chegar nesse novo desafio para poder respondê-lo. Então, a gente vai direcionando o estudo extra sala de aula, dando a oportunidade e até, no meio que forma, gamificando essa interação, né? Tendo aí desafios, né? Tendo aí penalização, né? E tendo também o processo, né, de ganho, que é o que a gente sempre fazia de forma dinâmica com os estudantes interagindo com o material. E vários, né, tipos de materiais foram criados baseando-se em séries. Por exemplo, essa série, né, que é o Breaking Bad, que era uma série onde se baseava em elementos químicos, nós colocamos todos os textos também baseando-se no elemento químico da série, né, falando de sistema respiratório. E nele, né, tinha um caso clínico, por exemplo, falando de um processo de pneumonia química, né, então, relacionado ao sistema respiratório. Então, a gente começa a interagir com ele no seu mundo, né, que é hoje que está crescendo bastante, que é essa parte do streaming, né, seja de séries ou de filme, apresentando um material, né, um pouco diferenciado para que, né, deixasse um gostinho de quero mais. E o mais interessante é que esses materiais, 90% deles foram criados no PowerPoint, que é uma ferramenta, né, de fácil acesso. Então, nós criávamos o PowerPoint deixávamos ele de modo interativo, ele fazia o download da apresentação, né, o PowerPoint já né, como ele é programado, ele já abre em modo apresentação, então o estudante ele só consegue clicar onde a gente deixa liberado, né? Então, né, começamos a utilizar recursos simples, fácil de ser replicado por qualquer, né, docente ou qualquer outro tipo, né, de dinâmica que o colega gostaria de apresentar,
e também o Canva, né, que é uma ferramenta gratuita de fácil acesso, né, com a maioria dos recursos liberados no modo free, né, e ele pudesse também interagir de modo, né, com esses dois tipos de recursos. Né? O mais utilizado para essas apresentações foi, né, o PowerPoint. Hoje que nós estamos utilizando o Canva também para fazer algum outro tipo de experimento. Tá? 1 minuto, Tendo... Cristiano. Tá. E aí, né, nós tivemos, né, 330 estudantes, né? Nós verificamos, né, que os cursos ao qual foi abordado e apresentado esta proposta, né, nós avaliamos pelos dados quantitativos e qualitativos, verificando para a gente a porcentagem, né, de acesso ao material. Ele aumentou de 59% dos estudantes que acessavam o material, passou a ser 91%, e as notas tiveram, né, um aumento de 25% quando comparado às turmas que não tinham a metodologia apresentada. Né? E, né, os feedbacks dos estudantes nas redes sociais foram bastante satisfatórios, né? E onde nós tivemos aí um aumento também para evidenciar o sucesso da metodologia. Como conclusão, a gente verifica que esse emprego de materiais instrucionais interativos midiáticos, ele revelou uma importante estratégia no engajamento estudantil. Tá? Deixo aqui para vocês o meu contato, né? O QR Code, caso alguém queira experimentar o material, coloquei na nuvem para vocês realizarem o download, caso seja interessante, tá? E o meu muito obrigado com as referências que nós utilizamos. Muito legal. Vou abrir, então, o espaço aí para comentários, que acho que vamos ter muitos, hein? Eu achei sensacional. Parabéns, Cristiano. Nossa, obrigado. Depois você pode deixar o link. Não deu tempo de eu conectar aqui com o seu contato e os materiais. Posso sim. Eu vou estar colocando o link aqui no chat para vocês, tá? Estou tentando aqui. Ó, coloquei o link no chat para vocês aí. E deixei o QR Code também na tela. Que legal. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre a experiência do Cristiano? Eu queria, porque eu não aguento. Eu acho que você conseguiu, Cristiano, unir e, por vezes, a gente, né, faz a orientação aos nossos professores. Nós temos algumas ferramentas que são fantásticas, né? Mas nós temos muitas ferramentas simples ao nosso alcance que, por vezes, são subutilizadas. E você trouxe duas que eu tenho certeza que está acessível a qualquer docente, né? O Canvas e o PowerPoint. Ah, mas exige tempo. Ah, mas eu tenho que não sei mexer na ferramenta. Ah, mas eu não sei nada de programação. É claro que vai exigir da gente um pouquinho, né, dessa abertura para o novo, para aprender, né, fazer ali algumas linkagens no PowerPoint, algo assim. Mas você conseguiu e evidenciou pelos teus resultados o quanto essa atividade que você proporcionou, ela promoveu o engajamento que você apresentou lá no início, né? Porque os teus indicadores subiram todos, né? E o mais especial, que é o que a gente quer, a aprendizagem do nosso aluno. Então, assim, parabenizo de uma forma muito especial, porque você não fez algo que requereu uma super mega plataforma, né? Você fez o melhor que você pôde e com certeza os alunos se encantaram com ferramentas que estavam à sua disposição. Então, parabéns mesmo. Já estou compartilhando com o nosso prof de anatomia aqui também. Muito obrigado pelo feedback e me coloco à disposição para trocar figurinhas com vocês e com todos aí que eu puder estar tendo essa troca. Muito obrigado. Muito bem. Então, vamos na sequência aqui. Nós temos Paulo. Ver se tem algum Paulo na sala. Então, vou deixar aqui para o finalzinho da fila. Então, o próximo, então, o ChatGPT. Ah, então vamos lá. Então, da Cláudia. Ai. Não estou te ouvindo, Cláudia.
Você consegue compartilhar daí? Qualquer coisa a gente pode se ajudar, você manda no chat e um de nós compartilha para ti. Você está com o microfone fechado. Desculpa. Faz um tempo que eu não mexo no Zoom. É engraçado, a gente troca o negócio, parece que fica... ele está na área de trabalho e eu não achei onde ele está. Deixa eu ver. Você quer alterar a ordem ou você quer tentar abrir agora? Ah, pode alterar a ordem, que aí eu vou procurar aqui o que eu fiz. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Tá bom, então, não tem problema. Então, o próximo da nossa listinha seria o da Alba, mas nós fizemos, né, a troca devido à solicitação dela. E, então, aqui na minha sequência seria, então, Karina e Igor. A Karina está na sala, estava antes, né? Ah, tá aqui. Tá na Karina e sala. o Igor também. Vocês conseguem... Comigo também. Ai, que bom. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Uhum. Pronto. Pronto. Conseguem ver? Sim. Uhum. Sim. Vamos lá. Então, me chamo Karina, né? O Igor, nosso coautor, está aqui também. Somos professores do curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Nova FAP, aqui no Piauí, né? E a nossa experiência que a gente queria compartilhar com vocês é o uso, né? Uma coisa muito pontual, mas que a gente vai pega um café, ainda bem que eu nem sei que é o uso do metaverso no ensino da disciplina de arquitetura de interiores. Então, é bem voltado não para o curso todo, mas sim para uma disciplina que é de arquitetura de interiores no curso de arquitetura e urbanismo. Então, a gente já sabe, né, que o metaverso não é algo novo, né? Ele data de 1992, né, quando da origem de um filme, né, de um romance do Neil Stephenson, né? E o metaverso, ele é um espaço virtual 3D compartilhado, combinado com vários elementos de tecnologia. Então, o que a gente observou? Que essa ferramenta, além dela não ser nova, né, ela está sendo muito utilizada nas apresentações de projeto, né? Assim, muito mais centrado no desenvolvimento dessa apresentação. Ou seja, o que eu percebi? Que os fundamentos iniciais, que seriam o desenho técnico, a criação de um conceito e detalhamento, eles não seriam invalidados diante da utilização dessa ferramenta de apresentação. Né? Então, a disciplina, ela propôs o desenvolvimento de um projeto comercial em ambientes de metaverso, né? O projeto final da disciplina, ele foi desenvolvido por um aluno /protagonismo, então é uma coisa que a gente vem também alargando os nossos horizontes, e esse aluno, ele ser protagonista. Então, essa utilização partiu muito mais do aluno do que exatamente de mim, porque na época, né, isso foi ano passado, a gente ainda não tinha o óculos. Hoje nós já temos dentro da faculdade, né, o óculos, mas ainda assim, ainda está faltando a instalação do programa. Então, tudo partiu do uso desse aluno, né, no começo do período ele dizer, olha, professora, minha apresentação final vai ser com óculos e vai ser com o programa. Eu não sei ainda mexer, mas a gente vai aprender junto. Eu disse, ótimo, vamos junto, e aí você toma essa liderança, esse protagonismo. E o objetivo é, né,
por que que eu liberei, né? O objetivo era desenvolver, de fato, e fomentar junto com aos outros alunos à vontade também, desenvolver a apresentação do trabalho final da disciplina, né, do projeto comercial. A gente tem 2 etapas, que foi residencial, mas ele ficou mais direcionado para o comercial. Estudar a possibilidade dos programas de desenvolvimento e ambientação no metaverso de interiores comerciais, construir dentro do programa de realidade virtual um ambiente projetado para a loja de brinquedo, livraria e cafeteria, que era esse o intuito do aluno, era desenvolver esse tipo de comércio, e manusear o óculos de realidade visual nas apresentações dos programas de interiores. A metodologia que a gente desenvolveu seria a entrega física. Então, como eu disse, assim, ele não invalidou todos os preceitos da disciplina, né, que é receber esse material de maneira virtual e também de maneira física, obedecendo o passo a passo das NBRs, voltadas ao desenho técnico e ao desenho arquitetônico. Então, o metaverso ele não substituiu nada dessas etapas, né, que são plantas humanizadas, um 3D também, só que ele foi além, né? Ele apresentou com óculos de realidade virtual, onde tanto o professor quanto os alunos puderam experimentar as possibilidades que o programa pode oferecer em relação aos ambientes virtuais, e também imaginar que o cliente, né, no futuro, quando eles estiverem no mercado de trabalho, o cliente ele poderá ter a sensação das cores aplicadas a esses ambientes, as texturas, a iluminação, dentre outros elementos, mobiliário, o dimensionamento do espaço, porque a gente tem uma situação de adentrar ao espaço construído pelo aluno e dar um tour, né, pelos espaços internos e também um 360 graus. Então, assim, a gente deu um passo muito grande, né, dentro da faculdade, uma possibilidade do cliente não só ver a modelagem em 3D, mas como ele adentrar nesse espaço. Então, as nossas discussões, e aí é o que eu já comecei a falar, né, se isso, né, o grande lance era se isso não iria, no final, invalidar o processo como um todo. Se, ao invés deles começarem já partindo para o metaverso, se isso não iria afetar as entregas finais de projeto. E a gente verificou que não, porque o metaverso, ele também é uma ferramenta, como uma ferramenta de desenho, um AutoCAD, um Revit, ele é uma ferramenta normal. Então, teríamos que ter, sim, uma base de desenho muito solidificada, muito bem constituída, para que a gente chegue ao nível de apresentação desejado. Tá? Então, portanto, o mundo metaverso não é uma economia virtual ou uma experiência de RV, como avatares passando por ela, mas um espaço virtual 3D compartilhado para manter a identidade, história, objeto, pagamento e a continuidade da proprietária do mundo RV. E a nossa conclusão é que, diante das possibilidades, né, do uso do metaverso e da realidade virtual em sala de aula, foi importante a possibilidade de tornar o aluno, primeiramente, protagonista, já que partiu da vontade dele, até então não experimentada na disciplina de arquitetura de interiores. E os projetos de interiores entregues, primeiramente, com os requisitos solicitados pela disciplina, conceito, partido arquitetônico, desenho e representação, foram fundamentais para o desenvolvimento dos 3D, né? E, em especial, a apresentação em ambiente virtual. Portanto, as ideias, o croquis, o desenho técnico, o projeto, não são invalidados pelo metaverso. E a gente tem aqui os vídeos, para vocês verem como foi a atividade. Então, lá no fundo tem o comercial, né? Foi muito interessante. Esse é o aluno, esse sou eu. Pronto. Ele não rodou para a gente aqui, não sei se ele tinha que rodar ou é uma foto, Karina. Deixa eu ver aqui o que foi que houve. Só um minuto. Ah, está pausado.
Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo, é rapidinho. Vale a pena assistir. Tá, aqui mostra a escala de aqui é a área de estacionamento, outra história de eu vou lá na frente muito pra lá. Tem que conferir isso. Sou de frente. Pronto, pode Ai. Então é isso, gente. Obrigada, né? E foi uma experiência fantástica, onde teve toda a interação da turma. A gente não conseguiu ter todos os vídeos, todos os alunos experimentando. Eu também, porque eu dei assim várias ratadas e não conseguia manusear, né? Mas os meninos me guiaram. Já tinha feito o teste inicial para ver se as coisas iriam de fato funcionar, mas que ao final ficou muito bom, foi um engajamento muito positivo, e a gente pretende, o quanto antes, institucionalizar mesmo o uso do óculos nas nossas aulas. Muito legal. Parabéns, Karina e Igor. Vou abrir espaço, então, para comentários, perguntas, considerações. Prof, eu gostaria de fazer uma consideração breve aqui para os nossos colegas da sala, que temos muitos colegas aqui docentes que são da saúde. Em alguns momentos, nós enfrentamos uma certa resistência e preconceito por parecer uma coisa boba, mas a gente não revelou a profunda motivação de trabalhar por essa forma lúdica. A gente tem uma aproximação com a enfermagem, com a neurociência, onde a gente começou a estudar um pouco do arquicórtex e do neocórtex. E aí a gente não sabia que o neocórtex é que diferencia o ser humano dos demais animais. E nós verificamos, a gente conseguiu aprender que o arquicórtex é nele que se processa mais especificamente a dor. Como a neurociência, junto com a neuroarquitetura, busca trabalhar esses aspectos subjetivos, nós procuramos desenvolver metodologias que propiciem ao aluno essa habilidade e propensão de desenvolver tanto espaços acolhedores e diminuir um pouco essa caracterização do espaço opressor. A gente viu no gancho dessa atividade lúdica e também associada aos nossos objetivos dentro da disciplina, trabalhar a ergonomia, trabalhar a percepção do uso da cor, se a circulação está adequada, a localização dos móveis, se está de maneira adequada, e a gente trabalha muito essa questão da acessibilidade relacionada aos direitos humanos e à pessoa com deficiência. Nós temos sensíveis aproximações em trabalhos relacionados à atividade com autistas, onde a gente trabalha muito a questão da textura, organização espacial e cor, e essa ferramenta de trabalho com a realidade virtual, ela sensibiliza muito o nosso docente. A gente queria deixar o nosso muito obrigado aqui pela apreciação do trabalho, e que também, apesar de sermos arquitetos, a gente não ter essa relação direta com a saúde, a gente, de pouquinho, a gente vai se apropriando um pouco do conhecimento dessas áreas da saúde, do neocórtex, da percepção. Quando a gente descobriu como é que o cortisol é liberado pelo corpo, que a dor tem a caracterização não de ser patológica, mas de identificar uma desordem, a gente começou a fazer essas conexões e isso abriu inúmeras oportunidades para essas aplicações. Obrigada, Igor. E eu vou somar na tua fala uma área que tem sido crescente, né? E graças a Deus que temos essa condição, que é a neuroeducação. Então, está ligada aí com tudo isso que vocês trouxeram, que dentro da minha área, que é a pedagogia, a neuroeducação, ela vem justamente trazer em que dimensão, em quais dimensões nós aprendemos. Então, vamos somar mais um neuro aí, né? Para a gente olhar para os nossos processos
fisiológicos, mas também, né, para o nosso contexto social, porque os dois precisam estar conectados para que a aprendizagem aconteça. Muito legal. Graças. Oi, Marcelo. Queria acrescentar também, bom dia a todos. Parabéns, Karina, pela apresentação, Igor. Eu sou da área pedagógica também, do grupo AFIA, que lido com professores da área médica, mas também sou arquiteto. Então, assim, eu faço até mesmo uma correlação, porque há poucos eu estava numa outra sala onde a professora apresentou sobre o BioAtlas, que é uma ferramenta virtual que mostra toda a anatomia do corpo humano e você que navega. E nós da arquitetura, né, temos aí o metaverso, temos aí a realidade aumentada para trazer também essa aproximação dos alunos, né, para entender e compreenderem um pouco mais sobre o universo arquitetônico, né, porque a arquitetura não é simplesmente levantar 4 paredes, né, tem todo o estudo, tem toda aí a neuroarquitetura, tem toda essa concepção de cor, de lógica, de ambiente, de entender o humano para proporcionar a ele um local adequado de moradia, de estudo, de trabalho e tudo mais. Então, parabéns aí aos professores e vamos juntos aí mostrar que a arquitetura é muito mais do que fazer casinha. Muito bem. E novas experiências, né? Ainda mais para vocês aí. Acho que isso é desafiador. É claro que sem esse equipamento, talvez, né, não pudesse ter sido realizada da forma como foi. Mas eu já vi também muitas instituições os equipamentos ficarem obsoletos lá no armário porque ninguém se encoraja de usá-los ou de adaptá-los. Então, muitos parabéns para vocês. Pessoal, vamos então voltar à Cláudia. Acho que conseguiu achar o arquivo, Cláudia? Eu achei. Deixa eu ver se vai funcionar. Isso. Acho que sim. Aqui abriu. Abriu? Vocês conseguem ver? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos vendo tá. o teu material. Não sei se está falando baixo. Desculpa se tiver baixo o momento. Tranquilo. A gente tem uma conexão muito ruim aqui em casa, então desculpe se der um problema. Então, a gente trabalhou, né? Antes de apresentar, deixa eu só dizer meu nome, né, Cláudia? Cláudia Maria Liva. Esse trabalho foi desenvolvido na Facens, que é um centro universitário extremamente tecnológico, antigo, tem 40 anos em Sorocaba, em São Paulo. No entanto, a área de saúde, ela agora é recente, ela tem mais ou menos 2 anos de existência. Eu havia sido contratada para o curso de odontologia, o curso de biomedicina e curso de enfermagem. Essa aula do ChatGPT, ela foi colocada fora do plano de ensino, porque nós percebemos a necessidade de falar sobre o tema. Isso foi mais ou menos meio de março, quando esse tema passou a ocupar, né, os jornais e tal. Eu havia participado de algumas lives, alguns grupos de estudo de filosofia falando sobre a ferramenta. Então, nós inserimos essa aula, é uma pequena oficina, para uma turma de 38 alunos de biomedicina do curso, tá? Então, é o ChatGPT na construção de um plano de contingência de risco biológico fictício, uma estratégia para ensino de microbiologia. Na verdade, a proposta foi sugerir para os alunos uma ficção, uma coisa bem assustadora. Eu propus aos alunos que poderíamos estar sob ataque ou haver um risco de bioterrorismo na cidade deles, né? A ideia seria, o que você, biomédico, poderia fazer com muita urgência para conter o risco biológico? Essa foi a proposta. Então, para fazer isso, né, a gente pensou em usar o ChatGPT, justamente pela situação, né, que o momento demandava, né? Ela foi uma coisa extremamente rápida, em 1 milhão de usuários após o lançamento, e atingiu 100 milhões de acessos, no mesmo tempo, só para ter ideia, que aquela rede TikTok demorou 9 meses para atingir. Então, em menos de 2 meses, a gente tinha o mesmo número de acessos que durava 9 meses para o TikTok, que é uma rede super popular, né? Então, eu mesma havia ficado assustada com a rapidez disso. Então, é um desafio, e a gente resolveu encarar esse desafio
para tentar colocar isso na aula. O objetivo, então, era usar o chat como recurso didático, né? E nós propusemos 3 micro-organismos completamente diferentes. Um é a Legionella pneumófila. Para quem é da minha idade, deve lembrar do ministro Sérgio Mota das Telecomunicações, que morreu por conta de uma bactéria que estava no ar-condicionado. É a fulana, é a Legionella pneumófila. Ela é grave, ela causa uma doença respiratória considerável, e ela, curiosamente, no mês de março, fevereiro e março, havia vários focos dessa bactéria em locais diferentes, em países diferentes acontecendo, e ela é transmitida pela água. O outro patógeno é o prion, que é o vírus da vaca, o prion, que é da doença da vaca louca, e a gente tinha tido um caso da carne contaminada que não pôde ser comercializada para a China. Vocês devem ter visto uma carne que foi identificada no Pará. E o outro patógeno que a gente pensou foi o vírus Ebola, pelo próprio medo, né? É bastante conhecido e tal. Então, a gente tinha um prion, um vírus e uma bactéria. Só que nós dividimos as turmas de duas maneiras. Metade da turma poderia fazer a pesquisa de forma convencional, buscar artigo científico, livro didático, eles têm acesso a uma biblioteca extensa, com uma bibliografia incrível, né? E eles são, assim, já estão acostumados a fazer pesquisa dessa forma. Metade da turma não poderia abrir nenhum livro, não poderia pegar artigo científico, nada. Eles só poderiam pesquisar com o chat GPT, só da interação do chat. E o que aconteceu foi interessante, porque a proposta era comparar o que eles iam encontrar. Então, inicialmente, eu dei uma pequena explanação sobre o que eles deveriam fazer. Então, fator de virulência, mecanismo de patogenicidade, características da doença, da transmissão, da doença em si. E a outra parte da pesquisa seria o que nessa cidade nós temos de estrutura para fazer diagnóstico, o que nessa cidade nós temos em termos de hospital, de níveis de biossegurança que sejam compatíveis para conter um risco de um ataque ou de um espalhamento dessas possíveis pandemias, né? Bom, então separamos as turmas, né? Então aqui eu não vou expor os alunos, mas só para vocês terem ideia, aqui só tem metade dos alunos na turma, eram 3 grupos, cada um pegou um patógeno, e nós tínhamos 3 turmas separadas que fizeram essa interação com o chat GPT fora da sala de aula. A primeira coisa interessante que eu identifiquei é que, embora estivéssemos no campus super conectado, e é o campus que teve a primeira vez que teve 5G no estado de São Paulo foi nesse campus, né? Foi na nossa universidade. Embora eles estejam acostumados com pandemia, com tecnologia, eu não sei se por conta da pandemia, por ter sido uma geração que foi a primeira a chegar na instituição depois de passar por ensino médio fora da sala de aula, curiosamente, de 38 alunos, só 2 tinham conhecimento sobre o chat GPT. Eles não tinham nem ouvido falar. E isso já estava na mídia e tal. Bom, depois de explicar o que eles fariam, separando as turmas, eles começaram a pesquisar, e eu dei um tempo, foi mais ou menos 40 minutos, teve o intervalo e voltamos. Na volta, nós fizemos uma roda de conversa, de maneira que eles comparariam os resultados obtidos, tanto o grupo que procurou pelas fontes convencionais e o grupo que procurou pelo chat. E aí foi a parte interessante. Eles identificaram, quem trabalhou com o chat, imprecisão, supressão de conteúdo em relação aos patógenos, duplicidade ou confusão das informações, confusão em relação a termos técnicos, falhas de interpretação de fenômenos, falhas de tradução, falhas na comunicação resultante da interação com o chat. Agora, a coisa que mais chama atenção foi a seguinte: o chat, ele é prospectivo, ele tem vários benefícios, ele pode ser utilizado muito bem para redigir, para direcionar, mas como ele é desenvolvido para fazer interlocução, um dos pontos que eles estranharam foi o chat afirmar que os planos de contingência de risco para patógenos como ebola, prion e tal, eles eram classificados como informação sigilosa. Então, o chat dizia que ele não poderia ter acesso a documentos que
são importantíssimos estarem públicos, que seriam os documentos do próprio Ministério da Saúde, que disponibiliza o que você faz frente a um risco biológico dessa magnitude. Outra coisa interessante que eles perceberam foi realmente a parte da autoria, a dificuldade de, havendo um termo errado ou uma informação errada que foi obtida pelo chat, a quem se responsabiliza? Uma vez que o próprio chat ele não traz as referências bibliográficas, você não sabe de quem está buscando. Outra coisa importante foi perceber, né, além dessa história de você não ter lá o documento sigiloso, né, a gente tinha esses documentos e o chat não encontrou, mas eles pensavam, poxa, esses documentos, essas informações em relação principalmente à doença da vaca louca, elas estão em todos os jornais, né? E exatamente na semana da aula, o chat também não identificou isso nos jornais, né? Então, como resultado, eles questionaram a autoria, a possibilidade de plágio, né? A responsabilização por utilização de informações obtidas pelo chat na área da saúde. Eles chegaram à conclusão, bom, uma informação errada pode acabar até matando as pessoas, né? Então, a parte que eu achei muito positiva foi a discussão com os alunos nessa roda de conversa, quando eles perceberam a importância de saber buscar informação. Parece que hoje, mais do que nunca, a busca da informação, a segurança da informação, ela é, né, fundamental, assim, ela é um aspecto bem importante. Então, eu penso que, diante da experiência, né, para mim ficou muito clara a importância de revermos, né, nos nossos planos de ensino, nos nossos objetivos de aprendizagem, o que realmente a gente está ensinando, o que a gente está provocando no aluno. Eu acredito que a inteligência artificial vai, sim, substituir muitas profissões. Eu acredito, eu sou bastante pessimista, eu acho que a inteligência artificial não só vai substituir, como ela já está substituindo. Um exemplo que eu dou na aula seguinte, não nessa, eu fui falar sobre Mycobacterium leprae e Mycobacterium tuberculosis, e existe trabalho de inteligência artificial, até um grupo da Fiocruz, que mostrou que o tipo de lesão que faz o Mycobacterium leprae, né, que é o que causa lepra, hanseníase, né, a gente não fala mais lepra, a gente não precisa mais dos diagnósticos convencionais de microbiologia, de meio de cultivo. A IA, ela já consegue identificar pelo tipo de lesão com um alto nível de acerto. Então, a gente precisa reformular todos os planos de ensino da área de saúde e colocar a inteligência artificial no foco. Então, enfim, eu nem vou ligar muito para os slides, eu fico aqui à disposição de vocês. Aqui está o paper a comunicação do Anchonsky, porque ele deu um texto bem interessante na Folha de São Paulo. Ele acha que a inteligência artificial não substituiria o humano, porque o humano ele tem o potencial imaginativo, né? E eu já não concordo muito com isso, mas aí já é uma discussão mais filosófica. Desculpa se eu passei do tempo, que é possível. Mas eu acho que é o tema do momento, né, gente? Eu acho que é o tema do momento e com certeza vamos ter aí agora o nosso espaço para continuar suas contribuições. Obrigada, Cláudia. Abro então, pessoal, para os comentários, considerações, perguntas. Vixe, sou eu que sou motivada? Posso fazer uma pergunta, Graziela? Com certeza, Cristiano. Primeiramente, parabéns, professora Cláudia, pela explanação do assunto. E é uma dúvida, eu tenho pouco conhecimento sobre a questão do chat. Eu gostaria de saber quanto à segurança, professora, da utilização do mesmo. Existe uma possibilidade de invasão do nosso pacote de dados? Como que está essa questão? Porque fala-se muito sobre outras demandas, mas essa questão da segurança é uma questão que me preocupa. Olha, professor, eu vou te falar que eu estou com a mesma dúvida. Para mim é uma caixa de surpresas ainda. Eu acho que a gente não sabe exatamente diante do que a gente tem. Eu sou super favorável, sou super entusiasta de tecnologia. Eu acho que é fundamental a gente aprender. Uma preocupação que eu tenho, que é mais de aprendizagem mesmo. Eu acho que se minha apresentação, por exemplo, se tivesse um arquivo corrompido, eu não conseguisse hoje
colocar o PowerPoint, eu conseguiria dar a mesma aula falando para vocês, sem nada. Se eu estiver aqui na minha sala de casa, que é o caso, eu consigo explicar o mesmo assunto para uma criança, né? A gente foi educado e a gente aprendeu a lidar com subjetividade de uma forma diferente que os nossos alunos, né? Mas eu sou entusiasta de tecnologia. O que me preocupa é o seguinte, como a gente ensina, né? O que a gente está provocando no aluno? Ele pega tudo pronto, a gente tem as imagens prontas, a tela está pronta, a tecnologia está aí, né? O que está por detrás, eu não sei o que a gente está fazendo. Eu me preocupo com isso, com a aprendizagem em si. E eu me preocupo com a segurança. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que dos nossos próprios dados a gente não tem a segurança de nada. Recentemente a gente teve um problema pessoal em que a conta da gente foi invadida e um estelionatário começou a fazer empréstimos com o nosso nome. Então, eu também não tenho nenhuma segurança de que a interação com o chat GTP, ela te traga segurança. Aliás, eu tenho uma desconfiança. Porque uma vez que o chat, ele vai pegar todas as informações que estão disponíveis, e ele tem agora a possibilidade de fazer projeção, ele é prospectivo, ele faz inferência, né? Se eu não sei de onde ele partiu para buscar aquela informação, quando ele me apresenta aquela informação, essa informação ela não tem credibilidade. Eu não posso utilizar isso num artigo científico. Eu participei a semana retrasada de um grupo de estudo, e eu vi também, tem um vídeo que está disponibilizado no YouTube do Instituto de Ciência de Estudos Avançados da USP. E eles discutem exatamente isso. A segurança da informação que o chat te traz, se ela não vem de um artigo científico, como é que eu posso usar? E do outro lado, professor, tem a possibilidade, algumas revistas científicas estão aceitando o uso do chat sob, né, algumas condições, para serem citados dentro dos artigos científicos. Então, eu não sei responder. Eu não tenho condição de responder isso, eu tenho a mesma dúvida. Oi, professora. Queria fazer uma perguntinha também, mas é mais pela questão metodológica da atividade. Foi bem legal também, muito, muito, muito bom, parabéns. Em quanto tempo durou toda essa discussão? Você falou que no início, aquela primeira etapa, acho que foi 30 minutos, alguma coisa assim? Deixa eu te explicar, foi assim. Desculpa que eu falei tão rápido, é difícil deixar claro. Mais ou menos 15, 20 minutos foi a minha explanação para explicar para os alunos o que eles deveriam fazer. Porque eu precisava passar coisas como fator de virulência, mecanismo de patogenicidade, e cada um dos patógenos é completamente diferente. Então, isso me demandou algum tempo. Dividir os grupos, porque não foi uma coisa livre, eu selecionei os grupos. Metade da turma foi para fora da sala de aula, e metade ficou lá. Então, nós tínhamos 6 grupos, porque são 3 patógenos, e desses 3 patógenos ainda teve a subdivisão, metade procurando em fontes tradicionais, né, em artigo científico e tal, e metade só no chat. O tempo que os alunos passaram procurando as informações e interagindo com o chat durou entre 30 e 40 minutos, porque já entrou o intervalo dá 10 horas, então eu não sei te dizer se foram 30 ou 40 minutos. Depois nós voltamos para a sala, foi a roda de conversa, de forma que a gente fez a comparação. E aí demorou até o final do dia. A aula começa às 7h30 e termina às 11h10. Tá. Fiquei pensando quanto tempo durou toda essa discussão aí, porque a parte da discussão é que é mais interessante, né? De eles debaterem e divergirem, né, das informações. Exato. E olharem o que não estava certo, o que estava... entendi. Legal. Então, durou o dia inteiro. Foi uma oficina, né, que você fez. Legal. Então, isso é uma coisa que eu até gosto de discutir, porque, embora eu adore fazer essas coisas, eu adoro, às vezes eu sinto muita, assim, eu adoraria ter um período integral para fazer isso, porque eu, particularmente, acho fundamental o momento de aula expositiva dialogada. Isso é uma discussão que eu tenho com os meus coordenadores, eu insisto nisso. Meu coordenador diz que eu estou completamente errada, e eu digo, como tenho formação científica, enquanto a gente não tiver educação baseada em evidência, e eu tiver correlação, e eu tiver o dado, eu vou discutir até o fim, porque eu insisto em aula expositiva dialogada, que seja 20 minutos. Eu prefiro dar.
Eu prefiro fazer isso. E eu Legal. dei essa parte. Parabéns, professora, muito legal, adorei. Cláudio, eu acho que você conseguiu trazer uma situação de aprendizagem muito qualificada, a partir de uma ferramenta que está sendo massacrada, né? E como nós falamos aí no nossa né, no início ali na abertura da nossa sala, nós não sabemos que rumo isso realmente vai tomar, né? Eu tenho um pouco, assim como todos, né? Acho que também o novo, né? O que nós ainda não conhecemos, ele causa esse estranhamento. Eu tenho um pouco de preocupação com algumas questões éticas envolvendo o chat GPT, Claro. né? Inclusive, nós já tivemos relatos de professores que elaboram provas no chat GPT e os alunos que resolvem as provas por ali. Então... Eu elaborei questão de prova com o chat GPT. E eu sugiro que vocês façam. Por quê? Uma das coisas que aconteceu, eu achei fantástico. Uma das informações, dos distratores de uma das questões, estava errado. E isso foi percebido pelo aluno. Então, a gente pode usar e corrigir. Então, depende de como a gente vai fazer uso disso. Mas questão ética é fundamental, concordo perfeitamente. Então, mas você conseguiu compartilhar com todos aqui uma experiência pedagógica, né? Para mim, assim, de um alto nível, né? Porque quando você propõe o aluno realizar não a pesquisa pela pesquisa, né? Porque aí, né, você trouxe o contexto de duas fontes, né? As fontes mais tradicionais e o chat. E o momento em que você conseguiu proporcionar a análise crítica do conteúdo e também do formato, eu acho que você conseguiu, assim, um nível de desenvolvimento da aprendizagem com os seus alunos que vai muito além do uso da ferramenta em si. Então, tenho certeza que isso, para todos nós, ficou uma reflexão muito profunda, porque à primeira vista ele está sendo muito massacrado, né? E assim como a gente já teve outros tantos, até o próprio Google, né, gente? Chegou uma época que não podia usar, porque, enfim, né? Eu acho que você, assim, conseguiu trazer um olhar refinado para a gente, e mais ainda, não o uso da ferramenta apenas como pesquisa, mas a proposição que você fez dos alunos compararem, assimilarem, estruturarem, né, fazer essa análise realmente crítica das informações que eles tiveram a partir das duas fontes. Então, parabéns, Cláudia, acho que cumpriu mais do que o esperado, né, o aprendizado da situação ali dos vírus, mas também dessa postura e olhar crítico da informação que eu acho que o nosso aluno ultimamente não tem. Tudo que vem da internet ele toma como verdadeiro, né? Então, acho que foi, assim, muito especial. Poderíamos avançar nas discussões, mas nós temos mais 2 trabalhos ainda. Então, eu vou ver se o Marcelo... Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui. Na minha listinha, desculpe, é o trabalho do Paulo antes. Paulo André Dantas. Paulo está na sala? Tem um Paulo, mas acho que não é o Paulo do trabalho. Então, professor Marcelo. Marcelo, Cristina, Felipe, Priscila e Márcia. Um grupão aí de autores e coautores. O prof. Marcelo estava em aula, me mandou um recadinho aqui, mas disse que já estava a postos. Professora Graziela, estou mandando mensagem para ele, que nós gostaríamos que ele que apresentasse, tá bom? Só para ver se ele já consegue, só um momentinho. E o Paulo que está aqui, deixa eu só confirmar, é o Paulo André Dantas Silva? Não, professora, estou só assistindo aqui as palestras. O Paulo então Paiva. acho que o Paulo, então, não conseguiu participar. Que pena. E como é que estão? Vocês estão participando das outras salas? Como é que foi os outros dias? Eu estou fazendo aquela leitura dinâmica, porque eu fico entrando em várias salas para tentar ver qual é o trabalho que está rolando lá, para ver se já está na vez do trabalho que eu quero. Está difícil. E a gente quer ficar até o fim, né? Pois é, porque é tudo ao mesmo tempo, né? A gente não consegue acompanhar muita coisa, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O STEM, ele proporciona isso para a gente, né? Mexe bastante,
Infelizmente, às vezes a gente não consegue participar de tudo, mas o ANAIS, depois a gente consegue muita coisa, eles né? disponibilizam, né? Uhum. Isso. E eu estava comentando também que vocês da FAIA dominaram os TEM esse ano, né? Porque em todas as salas que eu vou, tem alguém com esse layout aí da AFIA. Aí eu falei, gente, meu Deus, eles estão se multiplicando aqui dentro. Olha, tipo, né? você Tipo os sabe vírus que- ali da Prof. Em São Cláudia. Paulo, eu acho que tinha um grupo de 20 pessoas lá, né? Tinha muita gente participando. Tatiana, nosso eu grupo- cheguei a pensar que eu havia errado o layout do meu slide, porque não era igual deles. Não, não. É que o nosso grupo, ele é um grupo grande mesmo. E o STEM, ele tem sido para nós um dos eventos que o nosso setor, no caso na PED, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico, ele é um evento incentivado pelo setor. Porque nós temos professores que têm o hábito de publicar muito em revistas técnicas, né? Nós temos muitos cursos da saúde, então acaba muito publicação técnica de revista. E aí o STEM, ele possibilita essa partilha pedagógica, então ele é um dos principais eventos que nós incentivamos o nosso docente. Então, por isso que tem bastante, porque nós iniciamos o trabalho de ajuda, incentivo a esse professor ainda no ano passado, né? Para que ele olhe para suas práticas, que ele identifique práticas que possam somar e a gente dá esse suporte para que ele vá, né? Incentive mesmo. E tu sabe que a maior parte das vezes eles falam assim, mas foi só uma prática simples de sala de aula. E a gente fala, não, essa tua prática, ela é importante para a tua formação, ela é partilha para outro professor, é contato para outra instituição. Então, devagarinho a gente vai mostrando para ele que o que ele faz é uma boa prática e que vale a pena, né? Prof. Marcelo apareceu? Oi, prof, estou por aqui já, tá bom? Opa, então... Pensei que tinha outra pessoa aí na frente, mas vamos lá. Tinha, mas ele não está mais. Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui os slides. Apareceu já para vocês? Está carregando. Agora foi. Uhum. Pessoal, antes do Prof. Marcelo iniciar, eu coloquei várias vezes aqui no nosso chat a lista de presença, tá? Não esqueçam de fazer o registro. E com vocês, então, Prof. Marcelo, esse grupão aí. Obrigado, professora Graziela, obrigado à audiência aí que nos acompanha nessa manhã, uma alegria retornar ao Fórum STEM Brasil, né? É um projeto aí que eu já participo há alguns anos, mas sempre valorizo e consigo extrair boas práticas. Aí estava só ouvindo aqui, professora Graziela, enquanto as atividades do dia a dia, conseguindo acompanhar bons insights aí que a gente tira dos colegas dessa sessão. Então, a proposta de conversarmos nessa manhã é sobre uma experiência tida aqui na Universidade de São Francisco, onde nós criamos um programa chamado Skills Based Learning, cujo propósito era mediar a aprendizagem de novas habilidades, principalmente habilidades digitais, por meio de uma metodologia dinâmica e mediada por tecnologia. Então, essa proposta ela vem concebida junto à Universidade de São Francisco por meio do programa CHAVE, que é um programa institucional, e CHAVE é um acrônimo para conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. É um programa destinado a todos os docentes e colaboradores da universidade. Esse projeto em particular é o Skills Based Learning, realizado em parceria com a professora Cristina Medeiros, o professor Felipe Cavalaro, a professora Priscila Perla, sobre a coordenação da professora Márcia Aparecida Antônio, que eu já agradeço a audiência tanto da professora Priscila quanto da professora Márcia. Bom, então o programa Skills Based Learning, ele surge a partir do desenho do planejamento estratégico da própria Universidade de São Francisco, que está em vigor até 2023, cuja temática Boas Práticas Pedagógicas
é uma linha, é um dos pilares de sustentação do planejamento estratégico, que visa oportunizar vivências e experiências em metodologias dinâmicas, novas formas de ensinar e de aprender, e da própria avaliação do processo ensino e aprendizagem. Então, nesta perspectiva de boas práticas pedagógicas, no século XXI, nós precisamos nos comunicar com a linguagem do estudante, em particular, conhecendo as ferramentas que eles usam no dia a dia. Faço coro ao uso, né, que as professoras apresentaram do metaverso, do chat GPT, até porque a gente ouve de muitos canais, como, por exemplo, o próprio Fórum Econômico Mundial, que lança periodicamente relatórios, não é, que trazem na perspectiva de novas habilidades e daquilo que o mundo do trabalho espera dos profissionais que estarão atuando em ocupações que cada vez mais demandam de tecnologia. Então, de acordo com uma pesquisa realizada em 2020, depois, se vocês quiserem ter acesso a essa pesquisa, basta escanear o QR Code aí em tela, o Fórum Econômico Mundial levanta 15 habilidades que, na perspectiva do Fórum, até 2025, devem ter destaque junto ao mundo do trabalho. Dentre elas, pensamento analítico, a própria aprendizagem ativa, a resolução de problemas complexos, criatividade, originalidade, iniciativa, uso de tecnologia, design de tecnologia, inteligência emocional e muitas outras que ficam aí à disposição para a consulta futura. Então, nós temos um desafio enquanto formadores de recursos humanos, que é levar essas habilidades até o nosso público-alvo. Entretanto, falar com o estudante requer que o seu interlocutor também conviva com esse modus operandi de habilidades. Então, a Universidade de São Francisco, via programa-chave, lançou em 2022 o curso de formação Skills Based Learning, uma aprendizagem baseada em habilidades digitais. Então, nesse slide vocês veem a chamada ao programa, como foi organizado num formato de dias, e o objetivo é oferecer um curso de curta duração que desenvolva habilidades digitais, tanto em docentes quanto em funcionários técnico-administrativos, obviamente lançando mão de técnicas de aprendizagem ativa e essas mediadas por tecnologia. Então, e todo esse objetivo firmado na base sólida do planejamento estratégico da própria universidade. Como metodologia desenhada para esta atividade, nós lançamos mão do ciclo CDP, onde o C é a dimensão conectar, D é a conexão, é a dimensão desenvolver, e P é a dimensão praticar. Essa metodologia, ela nasce oriunda do próprio programa-chave, então ela vem conceber técnicas para que todas as oficinas e atividades junto ao programa-chave trabalhem essa metodologia. Então, o conectar é aquele primeiro momento onde, de maneira pré-aula, existe uma prática, e essa prática se alinha com a proposta do curso, oferecendo já uma imersão nas tecnologias, com base numa bibliografia consistente e já reconhecida na literatura das áreas, disponibilizada previamente por meio de um ambiente virtual de aprendizagem. O momento do desenvolver é aquele encontro síncrono entre os participantes do curso e o ministrante, né? Então, por lá se desenvolve um estudo de caso guiado para aquela atividade, e o praticar é o momento de aprimorar os conceitos, integrando-os com a prática pedagógica de maneira autônoma. De uma maneira simples, o curso ele foi concebido em 5 encontros, onde cada encontro de habilidades trabalharia um aspecto. Então, no primeiro, eram as características e habilidades individuais. No segundo encontro, as técnicas de brainstorming. No terceiro encontro, as técnicas de prototyping. No quarto encontro, técnicas de comunicação digital.
e um quinto encontro lançando mão de toda esta perspectiva. Cada encontro, ele é desenhado, então, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, no nosso caso é o Google Classroom, por meio daquelas dimensões que eu mostrei a vocês no slide anterior. Então, no momento conectar, no momento desenvolver e no momento praticar, mediado por um material didático previamente curado pelo ministrante do curso. Então, no total, o curso contou com 124 participantes, né? Teve a participação de 2 docentes como ministrante e o apoio de uma colaboradora técnico-administrativa para a gestão desse fluxo de organização. Então, como resultados dessa proposta, né, primeiramente é interessante destacar o grande comprometimento dos profissionais envolvidos. Então, nós tivemos cerca de 54% de participantes vindo do grupo técnico-administrativo, a outra metade vindo do corpo docente, onde esses docentes eram representantes tanto das áreas das engenharias, das áreas da saúde e das áreas de negócio e ciências sociais aplicadas. Então, nós tivemos uma boa representatividade do corpo docente e que também avaliaram as perspectivas, não é, de como estavam sendo conduzidas as atividades. E aqui eu trago um pouco desse relato a vocês. Então, como foi na perspectiva dos participantes, com relação à metodologia e os recursos? A gente observa que cerca de 80% concordam que a metodologia de ensino foi adequada e cerca de 15% concordam que foi muito adequada. Então, nós vemos que o curso teve uma boa adesão entre os participantes e também, obviamente, uma boa avaliação. Também foi feita a pergunta se o tema abordado contribuiu para o seu desenvolvimento profissional, onde a gente enxerga que mais de 80% concordam totalmente, né, que o tema contribuiu para o desenvolvimento profissional, 12% concordam muito com essa possibilidade e 6% concordam que o tema contribuiu para o seu próprio desenvolvimento. Isso é muito importante, já que na perspectiva cognitiva, a habilidade é algo que você precisa desenvolver com frequência, não é algo que você aprende, você necessita ter a prática, ter o seu desenvolvimento. Então, ouvir dos participantes essa visão foi muito importante. Aqui veio uma nuvem de palavras sobre as principais opiniões que os participantes eram convidados a inserir durante a sua pesquisa de opinião. Então, a gente vê que o curso foi muito importante, né? Por meio das atividades, houve participação, alguns destacando aqui que foi excelente, alguns dizendo, inclusive, que o tempo foi pouco, né? Então, isso foi legal, eles precisariam de um tempo maior, justamente porque a habilidade requer esse tempo, essa maturidade suficiente para o seu próprio processo. Aqui eu trago algumas imagens para vocês de atividades que foram produzidas pelos participantes do curso. Então, aqui nós temos um mapa mental junto com um movimento de brainstorming desenvolvido dentro da ferramenta Miro, que pode ser muito utilizada como aquele momento inicial de troca de ideias. Aqui um material produzido, né, nós tínhamos um estudo de caso que era justamente avaliar, né, como seria trabalhado aí a questão do auxílio emergencial durante a pandemia. Então, foi um material produzido pelo Canva, inclusive nasceu até o Banco USF Financiamento aí derivado dessa oportunidade. E aqui traz um protótipo desenvolvido também pelos participantes de um aplicativo digital. Aqui foi desenvolvido na plataforma Marvel. Então, como vocês podem ver, nasceu a ideia de um café USF, né? Então, por meio de um aplicativo móvel, teriam-se acesso a essas oportunidades. Então, cada uma dessas atividades... Marcelo, Olá? um minutinho. Ah, tá bom, obrigado, está quase acabando. Então, dentro dessa perspectiva, nós tivemos aí a oportunidade de desenvolver cada uma dessas habilidades de acordo com o direcionamento do próprio Fórum Econômico Mundial.
Aí, como conclusões, então, professora Graziela, já chegando ao fim aqui da nossa atividade, o curso ele foi ofertado tanto ao público docente quanto ao público técnico-administrativo, junto ao portfólio de atividades do programa institucional-chave, e pode-se dizer que o curso atingiu os seus objetivos, já que permitiu disseminar a cultura digital entre todos os participantes e demonstrar que o uso de tecnologias é essencial para se aprimorar tanto as atividades laborais da equipe técnica administrativa, quanto da equipe pedagógica que lança mão dessas plataformas que estão aí sempre com os nossos docentes. Então, fica aqui o meu contato de e-mail, também aqueles que quiserem se conectar comigo via LinkedIn, fica aqui o meu link para a rede social, e aqui do lado o meu link para o currículo Lattes e conhecerem aí mais oportunidades que a gente vem desenvolvendo nesse cenário pedagógico. Agradeço a todos pela atenção, professora Graziela, obrigado pela mediação e devolvo a palavra. Obrigada, prof. Marcelo. Meu Deus, quanta coisa vocês conseguiram juntar e reorganizar aí nessa proposta formativa. Vou abrir, então, espaço para os colegas, para quem quer fazer algum comentário, consideração, perguntas, ao prof. Marcelo e aos demais autores aí do trabalho. Obrigado, professora Graziela. Realmente foi um momento ímpar aí conceber, e também eu digo que foi um grande desafio, né? Porque trabalhar com tecnologia depende também do conhecimento prévio que cada participante traz consigo mesmo, né? Então, a gente precisa primeiro romper aquelas barreiras iniciais, ele enxergar que a tecnologia já não é mais um luxo ou um diferencial, mas ela passa-se a ser uma essencialidade, né? Dentro da perspectiva tanto pedagógica quanto laboral. Só para comentar, né, desse processo todo, nós já tiramos insights para a segunda turma, e que, inclusive, nós agora vamos incluir outras ferramentas, tal como o ChatGPT, que a professora Cláudia comentou aí na fala anterior, né? Porque hoje você precisa... ok, a ferramenta está disponível, né, professora, mas que habilidades eu preciso ter para manipulá-la? Como que eu utilizo aquilo a meu favor, né? Usando até um termo aí da área de administração, né? Como é que eu tiro uma vantagem competitiva daquilo para que eu seja cada vez mais eficiente e mais profícuo aí nas minhas atividades? Então, esse foi o nosso desafio, professora. E eu, assim, destaco uma forma muito especial o quanto vocês conseguiram envolver as pessoas, né? Porque nós temos muitas oportunidades formativas, e isso a pandemia, né, gente, vamos falar do lado positivo um pouco da situação, que não foi tão boa assim, ela fomentou, né, estimulou, impulsionou essas ferramentas tecnológicas que muitas delas já existiam e estavam subutilizadas. E vocês conseguiram agregar isso num processo muito sensível de qualificação desses participantes para essas inúmeras ferramentas que estavam à disposição, gerando outros produtos, né, outros subprodutos. E o mais desafiador é vocês encantá-los para estar do início ao fim em toda essa trilha formativa, né? Porque é mais fácil a gente desistir, procuro e vou indo, né, no meu ritmo, mas vocês conseguiram, e pelos resultados que vocês trouxeram, o pessoal gostou, né? Tanto é que vai ter uma turma 2, né? Já com outras ferramentas. Então, muitos parabéns. A Priscila abriu aqui. Priscila, seu microfone. Isso, aproveitar só para endossar e colocar que realmente esse engajamento foi muito, muito interessante quando acontecia a equipe trazendo esse relato do envolvimento dele. E dentro desse ciclo que nós trabalhamos, que é de conectar, desenvolver e praticar, eles têm esse processo inicial de se ambientar, de entender como é que funciona através do ambiente virtual de aprendizagem. Aí eles têm esse momento de estar presencial, aliás, estar nesse movimento online mais síncrono, vivenciando, tendo esse movimento juntos. Então, isso traz esse engajamento, onde a gente vê que realmente eles colocam em prática, né? E eles utilizam mesmo. Então, é muito motivador
gente perceber que eles vão solicitando para que isso continue, e eles vão praticando e colocando isso no dia a dia deles, né? Então, acho que essa é a ideia, é que faça sentido dentro de uma perspectiva que tenha sentido e significado, e não seja apenas mais um treinamento, mas algo que eles vão entender que aquilo tem utilidade para o dia a dia deles, né? Então, é bem bacana. E é o que a gente faz com o nosso aluno, né? Mostrar para ele a aplicabilidade daquele conhecimento, e vocês conseguiram agregar isso. Gente, mais algum comentário, alguma consideração? Nós ficamos com um trabalho pendente, né? Aqui é Paulo André Dantas Silva, acho que não conectou, infelizmente. Queria agradecer vocês pela participação, pela interação, pela positividade, pela troca. Foi muito bom estar com vocês, conhecê-los. Desejo muitas felicidades e sucesso aí nos projetos de vocês, né? A gente não sossega, né? A gente vai sair desse STEM com um monte de outras novidades e vamos fazer outras coisas. E espero encontrá-los no próximo STEM, no ano que vem. Então, desejo muitas alegrias e que tudo corra bem aí na vida de vocês. Um grande abraço. Nós temos outras salas daqui a pouquinho, né? Muito bem. Então, eu vou encerrando aqui. Nós já tivemos a orientação para encerrar às 10h35. Então, a gente passou do tempo também. Mas com coisas boas, né? Com trocas boas. Um beijo grande. Obrigada por todos estarem até o fim. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau, obrigada. Parabéns pela condução, Graziela. Obrigada, gente. Obrigadão.